Vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por estarmos aqui, por podermos ter essa ferramenta que é o YouTube, as redes sociais, para falar da tua palavra. Que a tua palavra nos esclareça para que nos posicionemos de acordo à tua vontade. Ilumina-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus, e todos digam amém. Bom, capítulo 10 de Romanos, a Bíblia diz assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo falando sobre os judeus, a vontade dele é que todos fossem salvos. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Falando dos judeus, que era um povo zeloso, era um povo disciplinado, só que sem o entendimento com relação à antiga aliança. Eles carregavam muitas leis, muitos preceitos, condenações, e eles eram bem rígidos, pesados, né, na condenação da lei. Eles eram zelosos, porém com ignorância, sem muito entendimento. Ele continuou dizendo assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, vou até marcar aqui, ó, a justiça de Deus, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, quando a Bíblia fala que eles desconhecendo a justiça de Deus, alguém pergunta, mas qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus foi Cristo enviado para pagar pelos nossos pecados, para cumprir toda a lei, para que o homem fosse salvo. Então os judeus, embora eles eram zelosos com a disciplina, com as doutrinas e tudo mais, com a lei, eles recusaram Jesus. Eles não creram que Jesus era o Messias, o Salvador. E isso até hoje, né? Grande parte do povo judeu ainda não aceita que Cristo, ele é o Messias. Para muitos judeus, para a maioria dos judeus, Cristo, ele foi somente um grande profeta, como Elias, como João Batista e Isaías e tantos outros grandes profetas da Bíblia. Então eles recusaram a justiça de Deus, eles não quiseram, não aceitaram Jesus como preço da sua salvação. Ele continua dizendo assim, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Olha isso. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Olha isso. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então vamos lá, pessoal, vamos estudar o que isso daqui significa. Primeiro nós temos que entender de que lei o apóstolo Paulo está falando. Das leis antigas, as leis mosaicas. Se você pegar a sua Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio, são 5 livros, né? É chamado o Pentateuco. Pentateuco são 5 livros, e naqueles 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus estabelece a sua lei. Deus estabelece o seu caráter, tanto na questão civil, na questão estatal, para as pessoas como cidadão de uma nação, os deveres de um cidadão, como também na questão moral, na questão pessoal e social. Deus determina como o homem agiria com o seu próximo e consigo mesmo, e também as leis religiosas, as leis de celebração, as leis doutrinárias. Esses 3 tipos de lei: a lei estatal, a lei moral e a lei religiosa. Então, nos 5 livros, vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus estabelece as suas leis. E dentro dessas leis estão aqueles 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Por quê? O que essas leis simbolizam? Essas leis, pessoal, elas representam o caráter de Deus. Nas leis de Moisés, nas leis antigas, nas leis do Pentateuco, Penta de 5, né? Os 5 livros,
Deus estabelece o seu caráter. Deus ali determina como ele pensa, como ele age, o que ele faz, o que ele não faz, quem ele é e quem ele não é. Então ele transfere para as pessoas o seu caráter. Por isso que a Bíblia diz lá, vamos pegar alguns mandamentos. Deus mata? Não, Deus não mata. Por isso que Deus estabeleceu, não matarás. Deus ele rouba? Deus não rouba. Por isso ele colocou numa das leis, não roubará. Deus ele fala mentiras, falso testemunho contra alguém? Não, Deus é verdadeiro. Então tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz ou faria, se fosse um ser humano, e eu já vou chegar lá, ele colocou nessas leis. Ele deixou nessas leis. Então quando você pega as leis de Moisés, todas as leis, todas aquelas questões, olha, o próximo que pegar emprestado o seu vizinho, devolva. E devolva com uma porção ainda mais. Tudo isso mostra o caráter de Deus. Então a lei, ou as leis, elas revelam o caráter de Deus, os pensamentos de Deus. Dentro da lei está tudo que Deus é e tudo que Deus faz ou faria. Dentro da lei também está tudo aquilo que Deus não é e tudo aquilo que Deus não faria. Até aqui vocês estão entendendo? Então, leis são essas. Essas são as leis. E Deus criou essas leis para manifestar o seu caráter para que o seu povo seguisse. Só que na questão religiosa, na questão doutrinária, todos aqueles que cumprissem essas leis ao pé da letra seriam então dignos, merecedores da presença de Deus e de suas bênçãos. Por isso que Deus estabelece essa lei. Só que Deus, vendo que o homem, nenhum homem, conseguiria cumprir todas essas leis e ser salvo por ele mesmo, Deus vendo que nenhum homem poderia se salvar cumprindo aquelas leis, o que Deus faz? Deus envia Cristo, o Cordeiro perfeito. Então quando a Bíblia fala que Cristo é o fim da lei, deixa eu falar uma coisa para você que fique bem claro. Cristo, ele não é o extintor da lei. Vou repetir. Cristo não é o extintor da lei. Por isso que ele diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Vou pegar minha Bíblia aqui, vou lá para você. Mateus 5, 17. Jesus ele fala assim sobre a lei. Ele diz assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, Jesus fala, não vim para revogar, para anular, para extinguir a lei. Eu vim para cumprir. Mateus 5,17. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Jesus dizendo, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Então, quando Jesus fala, eu não vim para extinguir, para anular, para cancelar, para revogar a lei, mas eu vim para cumprir, é o cumprimento da lei, que dá a Cristo a autoridade sobre a morte e a autoridade para nos salvar. Então, quando a Bíblia fala Cristo é o fim da lei, o que a Bíblia está dizendo? O que Paulo está dizendo? Que ele foi o cumpridor de toda a lei. Ele não foi o extintor de toda a lei. Porque se você pegar todas as leis, como eu falei agora há pouco, as leis estatais, as leis morais, sociais e as leis religiosas da época, o jejum, comemoração da Páscoa e etc. Se você for pegar tudo isso, Jesus cumpre isso. Ele faz tudo aquilo que a lei de Moisés, tudo aquilo que naqueles 5 primeiros livros da Bíblia está escrito. Ele é o cumpridor de toda a lei. Então o que ele faz? Ele tira de mim, ele tira de você, ele tira de todo ser humano o castigo pelo não cumprimento dessas leis. A condenação do não cumprimento dessas leis. Aí surge aquela pergunta, então quer dizer que a lei acabou? Então quer dizer que todos aqueles mandamentos não servem mais para nada? Não, é o contrário. Jesus veio para cumprir todos eles e nos ensinar de uma forma prática a seguir esses preceitos. Não se esqueça, lembra que eu disse agora no início do devocional, que Cristo, que as leis é o caráter de Deus, e Cristo
É o caráter de Deus. Então Cristo cumpre todas as leis para manifestar o caráter de Deus. Por exemplo, Cristo matou? Não. Cristo roubou? Não. Cristo deu falso testemunho? Não. Cristo desonrou pai e mãe? Não. Cristo adulterou? Não. Cristo mentiu? Não. Então esse caráter de Deus que estava nas leis de Moisés, agora está em Cristo. Então o que nós devemos fazer? A lei acabou? A lei terminou? Claro que não. Nós continuamos seguindo esses preceitos. O que muda da época de Moisés, do Antigo Testamento, para agora a dispensação da graça maravilhosa que está sobre nós, é isso. É que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo foi o cumpridor da lei e não o extintor da lei. Eu fiz algumas anotações aqui e você pode acompanhar aí mesmo no livro de Romanos, só que agora no capítulo 7. Volta um pouquinho no capítulo 7 de Romanos, você que está acompanhando o devocional, e no versículo 11, Romanos 7, versículo 11, olha o que fala. Olha o que fala. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Paulo dizendo, olha, o pecado, fazendo uso do mandamento, se aproveitando do mandamento, me matou. Simplesmente me levou à morte espiritual, à separação de Deus. Por conseguinte, versículo 12, a lei é santa. Vocês conseguiram ler isso daí? A lei é santa. Só que quando fala a lei é santa, por que a lei é santa? Porque a lei é o caráter de Deus. A lei é pura, como Deus é puro. Deus estabeleceu aquelas leis para mostrar para o homem duas coisas. Quem ele é e para mostrar ao homem também quem o homem é. Que o homem é incapaz, que o homem é impotente. Ele não consegue se salvar por si. O caráter de Deus é tão puro que o homem não consegue e jamais conseguiria se aproximar desse caráter. Por isso que hoje nós lutamos todos os dias, lutamos forma de força de expressão, nós nos esforçamos, vamos dizer assim, para se parecer cada vez mais com Jesus, porque Jesus é o caráter de Deus, Jesus é Deus. Aí ele continua dizendo, por conseguinte a lei é santa, e o mandamento? Santo e justo e bom. Continuando, versículo 13, acaso o bom, que é a lei, que é o mandamento, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos, versículo 14, bem sabemos que a lei é espiritual. Olha isso, gente. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Você consegue entender? Paulo dizendo assim, a minha inclinação, a nossa inclinação, ela é para a carne. Mas a lei é espiritual. Por isso que nós combatemos o bom combate da fé, resistindo a cada dia nós mesmos e fazendo a vontade de Deus. Tropeçamos, falhamos, claro, mas para isso existe a misericórdia de Deus, para que nós não fiquemos prostrados. Então, se você errou, se você pecou, se você falhou nos princípios da lei, porque a lei é espiritual, agora você não precisa mais se autoflagelar, você não precisa se autopunir, porque você tem a graça, você tem o amor de Deus sobre você. Basta você se levantar. Lembra quando Jesus falou para aquela mulher pecadora, a mulher adúltera? Mulher, vai e não peques mais. Acabou. Você errou, você falhou, mas eu não estou aqui para te condenar. Os teus acusadores foram embora. Eu não vou te condenar. A minha graça te basta, o meu amor te basta. Que maravilha, gente. Olha que coisa linda. Então quero que fique bem claro aqui para vocês que Cristo, ele não aboliu a lei.
mas ele extinguiu sim a condenação, a punição, o castigo que a lei trazia sobre o homem. Ele veio para cumprir. E aí é tão legal que Cristo se torna o Senhor e ele veio para confirmar a lei e o caráter de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele pega em Coríntios e diz assim, olha gente, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Imitem a mim, como eu procuro imitar a Cristo. Aí eu pergunto para você, você é inteligente, a quem Cristo imitou? A quem Cristo imitou? De quem Cristo era imagem? Do Deus Pai. Do Deus Pai. E quem é o Deus Pai? Está aqui as leis. Um Deus que não mata, um Deus que não rouba, um Deus que não mente, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que é misericordioso. Cristo é a imagem do Deus vivo. Cristo é a imagem do próprio Deus. E as leis foram deixadas como modelo de comportamento, como modelo de atitudes. Então hoje a igreja, e eu falo igreja de um modo geral, ela não está aqui para punir, para condenar. Pelo contrário, hoje a igreja existe para falar dessa graça, desse amor, para falar também dos bons comportamentos, das boas atitudes. Então Cristo, ele não é o fim, o extintor da lei, mas ele é o cumpridor dela. Ele cumpre toda a lei e fala para nós, olha, como eu cumpri, cumpra vocês também. Não para merecer algo, mas para manifestarmos o caráter de Deus. Para fechar aqui, gente, para fechar, Cristo veio para manifestar o caráter de Deus. Por isso que ele cumpriu todas as leis. Então eu entendo que se eu quero manifestar o caráter de Deus, eu devo guardar sim os bons costumes, as leis, os mandamentos de Deus. Uma coisa que eu não carrego comigo mais é a condenação quando eu falho e quando eu erro. Então Cristo não aboliu a lei. Cristo cumpriu ela e disse, faça como eu fiz, exalem o meu bom perfume, né? Jesus não disse que nós somos o bom perfume? Então nós temos que amar como ele amou, nós temos que perseverar como ele perseverou, nós temos que ter misericórdia como ele teve, temos que olhar com bons olhos até aquilo ou aquele que não tem nenhuma bondade, porque a bondade e a maldade está nos olhos de quem vê. Está nos olhos de quem vê. Quando Jesus perdoou aquela mulher adúltera, ninguém via a bondade dela, mas Jesus via. Então são com estes olhos que Cristo espera que nós tenhamos, que nós sejamos imitadores dele. Amém? Então que Deus te abençoe com essa palavra, com esse ensinamento, tá bom? Que você tenha esse conceito com você, porque a gente vive dias maus, dias difíceis, onde o diabo, onde o mal quer destruir com esses mandamentos, com esses preceitos, e nós devemos guardá-los, sim, sermos imitadores de Cristo a cada dia que passa. Que Deus abençoe então todos vocês. Nós faremos outros devocionais, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, gostado do que nós falamos até aqui. Recapitulando, a lei é o conjunto de regras civis, morais, religiosas. A lei revela o caráter de Deus, tá? Cristo não é o extintor da lei, mas o cumpridor dela. A lei é santa, como é santo o nosso Deus, e nós devemos imitar Cristo, como Paulo também imitou, tá bom? Deus abençoe vocês. Vai ficar aqui gravado esse devocional para você compartilhar com outras pessoas, tá bom, gente? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique em paz.